Bom dia, bom dia. Bom dia, Advocacia Catarinense. Estamos aqui para mais um WebESA. Hoje com o professor e juiz federal, Dr. Leonardo Cacau, que já está entrando. Deixa eu ver se já está na lista aqui. Estávamos conversando agora há pouco. E ele já deve estar entrando. Então hoje vamos tratar sobre a nova regulamentação da legislação previdenciária, né? Decreto recentíssimo, né? Recentíssimo, que trouxe novas diretrizes e convalidou algumas diretrizes antigas aí da prática previdenciária, da prática administrativa previdenciária e da prática jurídica em geral, né? do direito previdenciário especial no regime geral. Então, só mais uns instantes. Então, o WebESA hoje num horário diferente, né? As nossas lives geralmente acontecem às 19 horas, né? Mas agora preenchendo todos os espaços, né? Preenchendo todos os espaços. Não podemos ficar sem cursos, né? A ordem do Dr. Marcos Vinícius é curso, aulas, palestras, né? E estamos levando isso esse objetivo ao extremo. Então, a temática de hoje, aspectos polêmicos do novo regulamento da Previdência Social, decreto 10.410 de 2020, Dr. Leonardo Cacau Santos Labradburi, juiz federal do TRF4, doutorando em Direito pela PUC Paraná e UCP de Portugal. Então, em instantes, ele estará aqui conosco para tratar desse tema, que é o tema mais recente, né? É o tema que está mais em voga, afinal, o decreto tem apenas alguns dias de vigência. Ele já me avisou aqui que está entrando, então, em instantes, teremos o Dr. Leonardo conosco, a grande figura do direito previdenciário, autor de obras jurídicas, né, inclusive de uma importante doutrina, né, sobre direito previdenciário. Pela editora, é autor da editora GEM, autor da obra, então, Curso Prático de Direito e Processo Previdenciário, pela editora GEM. E hoje um dos grandes pensadores do direito previdenciário do Brasil, mais um que pensa direito previdenciário aqui em Santa Catarina e acaba chegando a uma posição de destaque no direito previdenciário brasileiro, como tantos outros, né? Santa Catarina tem sido já há bastante tempo um grande polo de discussão e debate sobre direito previdenciário. E o Dr. Leonardo agora se insere nesse contexto. O Dr. Leonardo já está conosco. Bom dia, Dr. Leonardo. Como está? Bom dia, Tiago. Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem aí nesse momento difícil de pandemia ainda, né? Ainda mais aqui para a nossa cidade de Florianópolis. Aqui também tudo bem, em casa, né? Sempre em casa, mantendo-se afastado do coronavírus o máximo possível, né? Estamos todos bem e aí dando sequência aos nossos projetos da ESA, aos nossos projetos do escritório, educacionais, etc. Né? Estamos nesse ritmo e eu sei que o doutor também está no ritmo frenético aí com projetos educacionais, com os projetos de autoria, de obras de autoria e também, claro, com o judiciário, né? O judiciário não para e o doutor Leonardo está sempre
está sempre antenado às novas alterações do direito previdenciário para fazer a melhor prestação jurisdicional possível, né? É conhecido como um grande juiz conhecedor do direito previdenciário. Eu já lhe Obrigado, Tiago. apresentei aqui, mas vamos mais uma vez, doutor Leonardo Cacau Santos Labraguri, é juiz federal aqui no âmbito do TRF4, doutorando em Direito pela PUC e pela UCP de Portugal, né? Autor da editora Gênia, que curso prático de Direito Previdenciário, e vai falar com a gente hoje sobre os aspectos polêmicos do novo regulamento da Previdência Social, decreto 10.410 de 2020, né? Recentíssimo decreto de 2020. Com a palavra, doutor Leonardo. Tiago, primeiro eu quero agradecer aí o seu convite. Muito bacana esse projeto da ESA aqui da OAB de Santa Catarina. Eu acho que a qualificação dos advogados passa muito pela ESA e é muito importante esse trabalho e essa atuação de vocês. Então fica aqui registrado os meus parabéns. Bom, Tiago, esse tema é um tema que eu gosto muito, que é o direito previdenciário. Já atuo há alguns anos, né, no direito previdenciário, desde mesmo antes de ser juiz federal. Eu era procurador federal do INSS, inclusive, então estava dentro da autarquia e a gente conhece todas essas questões envolvendo as problemáticas da autarquia. O que eu não posso deixar de falar, antes da gente entrar no tema, pessoal, é que, infelizmente, no Brasil, a gente vive um problema estrutural normativo, né? Vamos pensar, a reforma, Tiago, foi aprovada em 12 de novembro, tá, de 2019. E eu estou hoje com você analisando um decreto que regulamenta a reforma, e esse decreto veio em 30 de junho de 2020. Isso são mais de 8 meses para regulamentar uma reforma que foi tão importante, que foi tão discutida. E aí eu trago para todos vocês que antes então disso, como é que o INSS estava analisando esses processos administrativos por esses 8 meses? O que estava acontecendo era um represamento, né? Eles estavam atuando com base em portarias, na portaria 450 e no ofício circular 64. Olha que absurdo. É a chamada portarização, é quando um ofício circular ele tem vezes de lei, né? Porque o mais correto seria você ter... Primeiro, o mais correto seria ter logo tido uma regulamentação. E a gente sabe, Tiago, que quando o poder político quer regulamentar alguma coisa, ele o faz bem rapidamente. Veja agora a PEC que alterou a data das eleições. É uma emenda constitucional que foi aprovada em uma semana. Entendeu? Aprovado em 2 casas legislativas. Enquanto isso, a gente tem um decreto que demorou mais de 8 meses para sair. Eu uso uma expressão no meu livro que eu chamo isso de arremedo normativo tupiniquim, entendeu? É aquela coisa, é aquele nó que aquele jeitinho, né, infelizmente, que se tenta resolver e não traz a legislação. Eu usei essa expressão quando eu explico de aposentadoria especial, em que vocês bem se lembram, pessoal que está nos assistindo, no final do segundo tempo, lá no Senado, o Senado conseguiu manter a questão da periculosidade gerando direito à aposentadoria especial. A Câmara tinha tirado, tinha ficado só a insalubridade, os agentes insalubres. Então, agentes periculosos, como, por exemplo, o vigilante, né, ele não teria direito. Só que aí o Senado incluiu. Ótimo, eu defendia isso. O problema é que, para essa regulamentação, tem que ter uma lei complementar. E aí, o que os senadores fizeram? Lançaram essa lei, está em tramitação. Só que até agora essa lei não foi aprovada, entendeu? Mais de 8 meses. E aí vem um decreto que faz as vezes de lei, e em muitos casos, ele regulamenta determinadas matérias que são próprias de lei, inclusive de reserva de lei complementar. Então, isso dificulta muito o operador do direito, dificulta nós juízes, dificulta o trabalho dos advogados e dificulta o trabalho dos servidores do INSS, né? Então, eu quis fazer essa questão crítica. Eu acho que quem me conhece nas minhas aulas, eu acho que a gente não pode só reproduzir norma de lei, a gente tem que entender a lei, a gente tem que entender a finalidade da lei e a gente tem que fazer a crítica acadêmica, porque isso não pode acontecer, né? E eu trago também ao debate aqui, antes de entrar nos pontos,
E veja que o direito previdenciário, né, Tiago, ele tem muito de direito constitucional, né? Tanto é que tem um capítulo próprio da Constituição, né, a partir do artigo 201 ali, que fala da Seguridade Social. Então, veja, o decreto, ele não pode criar nem restringir direitos. Isso é um princípio clássico do direito constitucional, que é o princípio da legalidade, né? A função de um decreto é regulamentar uma lei. E veja que essa lei não veio ainda, né? Na verdade, a gente tem a Lei 8.213, só que o problema é que a Lei 8.213, ela ficou uma certa coxa de retalhos. Por quê? Porque depois da reforma, Tiago, alguns dispositivos foram recepcionados, outros não foram recepcionados, e o pior, outros foram recepcionados parcialmente. Né? Eu coloco isso no meu livro, inclusive. Então, veja a confusão que está isso daqui. Eu brinco, conversando com outros doutrinadores e até nas minhas aulas também, online, inclusive, que conseguem tiroteio. Né? Você vai pegar agora uma causa e aí você vai analisar o seguinte, qual é a lei que eu aplico? Peraí, eu tenho que ver se esse artigo da 8.213 ele foi recepcionado ou não pela emenda. E aí vem um decreto, né, que regulamenta a própria emenda. Né? Até porque a gente sabe que alguns dispositivos da emenda, elas fazem o viés de lei até que haja atuação do legislador. Então, o ideal é que venha logo uma lei para sistematizar o direito previdenciário, para facilitar a atuação de todo mundo diante dessa confusão normativa que está. A nossa missão como doutrinador, e eu tento colocar isso no meu livro da forma mais clara possível, é tentar abordar de forma mais específica. E quem vê o meu livro, eu divido os capítulos em vários tópicos, sabe, Tiago? Para justamente mostrar para o leitor, dizer, ô leitor, querido, agora eu estou falando de outra coisa, entendeu? Agora é isso aqui que eu estou falando. Porque é tanta coisa no direito previdenciário que se você não divide em tópicos, a pessoa está lendo e ainda está achando que eu estou falando de outra coisa, mas eu já mudei de assunto, entendeu? Isso era uma coisa que eu via em algumas doutrinas, que eu percebia que o doutrinador já passou para outro tópico, mas não avisou para o leitor que passou para outro tópico. Aí você ainda acha que está lendo aquele assunto anterior. Então, feito esse apanhado e feito essa crítica com essa expressão que eu uso, desse arremedo normativo tupiniquim, infelizmente, no Brasil, né? Vamos falar, então, do decreto 10.410 de 2020, que ele alterou o decreto 3048 de 99. E eu sempre acho, e que isso eu aplico na vida, inclusive, né? É muito importante a gente ter um equilíbrio, né? E eu tenho que ser bem positivo que o decreto 10.410 não foi só coisas ruins, tá? Tem coisas ruins? Tem. Nós vamos abordar e vamos discutir. Mas tem coisas boas? Tem coisas boas, tá? Uma das coisas boas que eu trago aqui é que o decreto 3048, Tiago, ele estava totalmente desatualizado em razão das mudanças normativas que aconteceram no direito previdenciário. Vamos pegar nos últimos 10 anos, aí sem sombra de dúvidas, tá? E o decreto, além de regulamentar a emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, ele também atualizou com outras legislações. Eu trouxe duas pontuações aqui, de duas atualizações, a meu ver, muito importantes, que já estavam valendo, que nós juízes já estávamos aplicando, mas, absurdamente, não havia sido incluído no decreto 3048. Né? E quais são elas? São duas. A primeira envolve a questão envolvendo o segurado especial, tá? Da atividade rural do segurado especial. É possível que o segurado especial, Tiago, e o pessoal que está nos assistindo, que ele trabalhe em atividade urbana por até 120 dias. Isso é uma questão muito importante, foi uma mudança trazida pela Lei 11.718 de 2008, tá? Então a gente sabe, vamos pegar a realidade aqui de Floripa, né? Aqui a gente sabe que tem muitos pescadores, né? E a gente tem períodos de defeso. Em muitas praias, inclusive, ficam fechadas e você não pode surfar, não pode fazer várias atividades ali na praia. Porque você tem justamente ali períodos em que há a pesca e períodos de defeso. No período de defeso, o pescador não vai poder exercer o seu trabalho porque os peixes estão ali no período de reprodução. Nesses períodos, eles podem exercer atividade
urbana. Ele pode, por exemplo, tirar as férias de um porteiro e trabalhar a atividade urbana e até no CNIS, quando tirar o CNIS, ter lá atividade urbana. A grande questão é que essa lei lá de 2000 veio a lei de 2008 e aí teve uma outra lei em 2013 que alterou a lei de 2008 e disse assim, olha, esses 120 dias não precisa ser só no período de defeso ou de entre-safra. Pode ser qualquer período, tá? Desde que limitado até os 120 dias. Né? A gente até sabe, eu até coloquei isso no meu livro, que há uma súmula da TNU que flexibiliza esse período, essa questão da ruptura da atividade rural com a urbana. Você tem que analisar no caso concreto, pode estender até mais de 120 dias, mas a lei traz esse critério de 120, é nesse que eu estou só me pegando para falar dessa mudança. Então, desde 2013, esses 120 dias de atividade urbana que o segurado rural, segurado especial rural, pode desempenhar por ano, ele não precisa coincidir com o período de defeso ou de entre-safra, pode ser qualquer período. Só que o decreto ainda dizia que tinha que ser concomitante com o período de defesa ou entre-safra. Né? Ou seja, estava totalmente desatualizado. Né? E aí veio a lei, veio o decreto corretamente e atualizou. Mas aí você fala, atualizou para uma mudança nova. Né? Não, uma mudança de 2013. Né? Ou seja, 7 anos atrás. Né? Então, aí eu volto de novo. É o arremedo normativo do Piniquim. Né? Ou seja, você tenta ali fazer um emaranhado de coisas e acaba complicando. Esses são os problemas da civil law também. Tudo é legal, tem que estar na lei, claro, mas ao mesmo tempo você tem que atualizar o decreto normativo e tem que ser uma atualização rápida, não pode demorar tanto. Né? Nesse caso, vejam, 7 anos, Tiago, para atualizar um decreto de acordo com a lei. Isso é inadmissível. Eu venho recentemente de um período que eu fiquei em Portugal, num doutoramento, e eu conversando com alguns professores portugueses, ingleses, alemães, e a gente falando algumas realidades normativas brasileiras, é constrangedor. Assim, tipo, é realmente constrangedor. Em algum momento, eu até, quando eu tenho um pouco mais de intimidade com o professor, eu até digo, olha, eu não vou mais comentar não, porque eu não quero mais passar por essa situação, porque realmente é constrangedor, porque é um absurdo, assim, você do ponto de vista, e veja, nós estamos tratando academicamente, agora imagina do ponto de vista do segurado, da pessoa que precisa ali daquele benefício e que ele tem um direito garantido na lei, mas o servidor do INSS aplicou o decreto e ainda colocou lá na carta de indeferimento nos termos do artigo tal do decreto. O problema é que o artigo tal do decreto não estava atualizado com a lei. Então, eu sempre digo que o INSS é uma das instituições mais importantes do Brasil. Muitas cidades do interior, não só de Santa Catarina, mas de vários países, vários locais do nosso Brasil, vivem pelos benefícios do INSS. A questão é que, em razão dessa importância, tem que ser dado mais atenção e cuidado para a autarquia. Né? A outra atualização, Tiago, vamos falar agora das domésticas. Né? Não sei se você se lembra, lá nos idos de 2013 também, né? 2013, a emenda constitucional 72, a PEC das domésticas, trouxe essa equiparação dos direitos da doméstica com o trabalhador urbano. A ponto de, por exemplo, incluir o direito ao auxílio acidente, que elas não tinham, tá? As domésticas não tinham. E aí veio a Lei Complementar 150 de 2015 e regulamentou a Emenda Constitucional 72. Um dos pontos muito importantes é que a partir de 2015, Tiago, o recolhimento, eu coloco isso no livro, a carência da doméstica é o que a gente chama de carência presumida. O que é isso? Em linhas gerais, né? É aquele caso em que se a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição é do empregador doméstico, é do patrão e não dela. Tá? É a mesma coisa que acontece com um empregado urbano sem ser doméstico. A grande questão que se põe é que isso estava na lei desde 2015, mas não estava no decreto, entendeu? E aí o decreto veio e atualizou lá. E aí, eu só colocando, quem quiser acompanhar pelo decreto, essa atualização anterior que eu falei do rural, está lá no parágrafo 8º, inciso 3 do artigo 9º, quem quiser acompanhar. E essa agora da doméstica, garantindo a carência presumida da doméstica, está lá no parágrafo 4º A do artigo 26
do decreto 3048. Então, veja que esses dois pontos, Tiago, a meu ver, são muito importantes. É uma atualização que precisaria já ter sido feita há muito tempo, né? Só que nem só de flores se vive, né? E aí a gente tem que também abordar, e esse foi a nossa preocupação quando você me convidou, Tiago, e eu quis trazer um tema atual, né? Questões polêmicas importantes. Vamos começar falando, então, a respeito de uma importante atuação, e aqui eu também considero importante, que foi a inclusão do trabalhador intermitente, né? Vamos fazer um apanhado aqui, e eu acho que é importante essa informação. Quem é o intermitente? É muito importante, pessoal, e aí a gente tem que fazer uma interligação com o direito do trabalho. Não vamos confundir trabalhador intermitente com trabalhador com jornada reduzida. São questões diferentes, tá? O trabalhador intermitente, ele foi incluído pela reforma trabalhista de 2017 e ele é aquele trabalhador que alterna períodos de atividade com inatividade. E aqui você tem um contrato de trabalho diferenciado. Por que diferenciado? Porque ele não é contínuo. Diferentemente dos trabalhadores comuns, né, sem ser intermitente, você tem uma continuidade da prestação de serviço e você tem uma subordinação, que a doutrina trabalhista fala da subordinação jurídica. O intermitente veio para mudar toda essa lógica, né? O trabalho não é contínuo, ele é alternado. Então, você tem períodos de atividade com inatividade. Vamos pensar, vamos pensar, por exemplo, aquele garçom que trabalha para uma empresa de eventos e ele só vai trabalhar quando tem um evento, né? Que pode ser uma vez no mês, 2 vezes no mês, por uma semana, não tem problema. E aí, o que a reforma trabalhista fez? Mitigou, inclusive, e aí é uma questão do direito trabalhista, mitigou, inclusive, a própria subordinação. Por quê? Porque diz lá na CLT que 3 dias antes ele vai receber a escala, ele vai ser chamado para trabalhar. E ele pode recusar. Você acha que um trabalhador normal pode recusar um serviço? Não, né? Tem que cumprir a jornada. O intermitente pode. O problema é o seguinte, ele pode recusar, mas ele pode ganhar menos do que um salário mínimo. Porque como ele vai trabalhar proporcional aos dias ou até às horas, ele vai receber a hora salário mínimo. Então o valor global, Tiago, pode ser abaixo do salário mínimo. Já o jornada reduzida, o trabalho é contínuo e tem subordinação jurídica, não há uma mitigação. O problema da jornada reduzida é que ele vai trabalhar, ao invés de 8 horas por dia, uma jornada menor. E eu pego o mesmo exemplo do garçom, mas aqui é um garçom que trabalha num restaurante no centro de Florianópolis, só que ele trabalha todo dia, mas só trabalha de 11 às 3 da tarde. 11 às 2 da tarde, só no período do almoço. Então, ele tem uma jornada de trabalho reduzida. Qual é, então? Então, são diferentes, né? Mas qual é a semelhança entre os dois? A semelhança é que ambos vão poder ganhar valor abaixo do salário mínimo, porque tem uma jornada menor do que a jornada normal, padrão, certo? E qual é o problema disso? O problema disso é que isso tem reflexo na Previdência. A partir do momento em que o direito trabalhista aceita que pessoas trabalhem ganhando menos de um salário mínimo, você tem que entender, e a isso eu coloco até no meu livro, a questão histórica da Previdência, desde Bismarck, em 1884, passando em 1944 pelo Plano Beveridge, lá na Inglaterra. Você tem que garantir uma proteção a esse trabalhador. Claro, as relações estão dinâmicas, às vezes as empresas, se discute muito também a questão de reduzir os encargos dos patrões, isso também é muito importante, tá? Mas você tem que buscar, e aí eu retorno para aquele ponto, um equilíbrio. Então, se eu estou dizendo que eu posso ter pessoas ganhando menos de um salário mínimo, como é que fica para fins previdenciários? E aí agora eu vou dizer como é que fica para fins previdenciários. Está lá no artigo 19E do decreto, e isso está na própria emenda constitucional. Como é que funciona agora a contagem do tempo de contribuição em linhas gerais? Tá? É claro que tem muita coisa para falar, né? E não dá para a gente falar tudo. Eu até quero falar o máximo que eu puder aqui. Me intervém até, Thiago, também, faça perguntas para não ficar só falando,
porque eu sou filho único e filho único quer falar, quer essas coisas, né? Gosta de atenção. Então, você, por favor, me interrompa, tá? Quando você sentir aí uma necessidade. Então, como eu falei, em 2017, os parlamentares entenderam o seguinte, olha, pessoas vão poder ganhar menos de um salário mínimo. Tudo bem, ok. É legítimo? É legítimo. As relações mudam da sociedade. O direito tem que acompanhar efetivamente essa relação. A grande questão é, como fica isso para a Previdência? O que a reforma constitucional fez? Até 13/11 de 2019, você vai aplicar a regra anterior, as normas anteriores, tá? Referente ao tempo de contribuição. Ou seja, esse tempo de contribuição abaixo do salário mínimo, ele vai poder ser contado como tempo de contribuição, carência, sem nenhum problema. O que a reforma fez? E aí o decreto no 19E coloca, se o tempo de contribuição for abaixo de um salário mínimo, para contar como tempo de contribuição, carência, qualidade de segurado, vai ter que ter a complementação. E aí vem o artigo 19E e fala que pode ser tanto complementação, utilização e agrupamento. Então, em linhas gerais, se o segurado ganha R$600, o intermitente ganha R$600, ele vai ter que contribuir 7,5% sobre a diferença de 1.045 menos os 700, certo? Se ele não faz essa complementação, Tiago, a partir de 14/11, ele não vai ter direito a contar o tempo de contribuição, nem carência, nem qualidade de segurado. Isso é uma coisa seríssima. Você está dizendo que essa pessoa, se sofrer um acidente, ou laboral ou extralaboral, ele não vai ter direito à prestação alguma da Previdência, né? Então, veja, isso é uma mudança no formato de proteção do Estado Social delimitado pelo Constituinte originário. Podemos restringir, e aí, Tiago, eu fiquei muito satisfeito com esse meu doutoramento em Portugal. Eu tive a honra e a alegria de ter como co-orientadora a professora Catarina Santos Botelho, que ela é considerada atualmente a principal constitucionalista de Portugal. Ela, na banca dela, teve nada mais, nada menos do que Jorge Miranda, Manuel Vaz, Jorge Reis Novaes, laureada, a defesa da tese dela de 2015, professora da Universidade Católica Portuguesa, onde eu faço o meu doutoramento junto com o doutoramento na PUC aqui do Paraná, é uma dupla titulação. E ela escreveu uma tese que ela fala assim, direitos sociais em tempos de crise. Direitos sociais em tempos de crise. A Siri aqui falando, é brincadeira, né? Atrapalhando a minha live. Ô Siri, para de encher o saco aqui. E o que acontece? Ela fala de direitos sociais em tempos de crise. E ela vai defender a tese de que em momentos de situações de crise econômica, o Estado Social, ele passa por uma metamorfose. É claro isso. O Estado não consegue alcançar todas o seu nicho de proteção social, mas ele tem sim alguns limites que devem ser respeitados. Ao mesmo tempo, a gente não pode... Aí ela faz aquela crítica das normas programáticas que veio lá com o Canotilho, e o próprio Canotilho falou que morte às normas programáticas, porque veja que um Estado como Portugal entrou numa crise severa econômica e um Estado minúsculo, né? O Estado brasileiro, grandioso, tem que proteger o seu Estado social, ao mesmo tempo tem que se preocupar com o equilíbrio financeiro atuarial. Então, foi muito importante essa atuação da professora Catarina na minha parte acadêmica, porque é preciso a gente ter um equilíbrio. A gente não pode só garantir todos os direitos sociais no máximo, porque a gente não pode esquecer que isso tem um custo. E a gente não pode esquecer também que a solidariedade que o direito garante nosso é uma solidariedade intergeracional. A gente tem que garantir o que eu chamo de sustentabilidade do regime previdenciário para as futuras gerações. Eu tenho que garantir a sustentabilidade para os meus netos, né? Então, se eu defendo a tese de que tem que sair concedendo benefício para todo mundo no máximo e no teto, vai chegar uma hora que quem vai sentir esse problema vai ser a geração dos meus netos e bisnetos, né? Então, a gente precisa analisar tudo isso com equilíbrio. Então, ocorre que, me parece, e aqui eu estou realmente muito preocupado e quero passar essa preocupação
para todos, né? Mas é uma preocupação acadêmica, não é uma preocupação para todo mundo pensar. Porque o que a reforma fez? Então, ao mesmo tempo em que... E a tendência, Tiago, daqui os próximos anos, é a gente ter muitos intermitentes e a gente ter muitas pessoas com jornada reduzida ganhando menos do que o mínimo. Então, essas pessoas daqui para frente vão ter que complementar a contribuição, certo? Se não Isso me complementar, não vão... se me permite, doutor Leonardo, um grande problema que a gente tem justamente nesse aspecto, em diversos outros aspectos que a gente vê em reformas previdenciárias ao longo do tempo, é justamente a falta de informação. Né? Como é que as pessoas... Será que essas pessoas que vão estar agora em trabalho intermitente, em jornada reduzida, será que elas vão saber que elas precisam fazer essa complementação? É aquela mesma questão que a gente tinha com relação àquela contribuição especial do segurado de baixa renda, né? Que ele precisava manter o cadastro dele lá no CadÚnico, né? No cadastro social. E muitos deles não sabiam que eles tinham que fazer a renovação daquele cadastro único. O cadastro único acabava caindo, eles continuavam fazendo a contribuição previdenciária e o INSS dizia para ele lá na aposentadoria: tem 10 anos aqui que tu contribuístes abaixo do valor padrão e que não contou porque o teu CadÚnico expirou lá, caducou. Exato. E tu não fez a renovação. E aí ele tinha que complementar aquilo depois, né, botar um valor grande ali para poder complementar, e é uma questão de informação, né? Exato. Então, Thiago, eu fiz você pontuou muito bem, eu fiz essa parte com o direito português, onde na Europa está se discutindo a questão da sustentabilidade, que a gente tem que trazer para cá, não é para reduzir os direitos sociais totalmente, é para buscar um equilíbrio. Então é o que eu defendo em todas as palestras que eu digo o seguinte: olha, a nossa missão enquanto doutrinador é buscar um equilíbrio, a sustentabilidade do regime previdenciário. A questão, vou já responder a sua pergunta, Caroline, segura aí. A questão que eu coloco é o seguinte: existe aquele núcleo essencial dos direitos previdenciários, que é o tá pegando até da doutrina alemã, que é aquele núcleo intangível, é aquele núcleo imodificável, porque ele faz parte do próprio acesso ao direito à previdência. Esse não pode ser restringido. Claro que o direito social pode ser restringido, e aí a própria professora Catarina, ela responde essa pergunta na tese dela de forma muito clara. Ora, como os direitos sociais, vamos pegar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é absoluta? Não é. Ela é possível ser restringida, né? É um direito social que pode ser restringido. Ora, é um direito individual que pode ser restringido. E ela faz a seguinte comparação: assim como um direito individual pode ser restringido, o direito social também não é absoluto. Ele pode ser restringido, principalmente em momentos de crise. A grande questão que eu trago ao debate é que a gente mesmo restringido, e sendo possível restringir, a gente tem que garantir o núcleo intangível do direito. E aí, respondendo à pergunta da Carol, voltando para essa complementação. O que o decreto fez? Artigo 19e, pessoal, parágrafo 2º. Diz que você vai poder complementar a qualquer tempo. Espera aí, presta atenção. Observação importante. A reforma da Previdência diz o seguinte: o agrupamento, a complementação, tem que ser feita dentro do ano civil. O que é isso? Está preponderando, e eu até defendo isso, escrevi sobre isso no livro, o ano calendário. Então, preste atenção que isso é muito importante. Você vai pegar a contribuição de janeiro a dezembro daquele ano, tá? Então, se dentro daquele ano você tiver, por exemplo, contribuições abaixo do mínimo, você vai ter que fazer a sua complementação, tá? Além da complementação, você pode agrupar. Por exemplo, você tem 3 contribuições uma de R$350. Somando essas 3, dá lá os 1.045. Você pode agrupar essas 3 numa só. Mas para agrupar essas 3, tem que ser dentro do ano civil. Agora, você fazer a complementação para o mínimo pode ser feito a qualquer tempo. Só que o parágrafo 3º diz o seguinte: olha a pegadinha do parágrafo 3º, pessoal. Preste bem atenção. Esse parágrafo 3º é o motivo da minha angústia, tá? É uma angústia que eu vou passar aqui para vocês, mas que a gente vai analisar. O parágrafo 3º diz assim: querido, você vai ter que recolher
É a qualquer tempo, tá? Você pode recolher a qualquer tempo, mas você tem que complementar essa contribuição no dia 15 do mês seguinte à da prestação do serviço. Se você perder esse prazo, você vai ter que se submeter a juros, correção e multa de até 20%. Aí eu vou pegar o que você falou, Thiago. O desconhecimento, a pessoa não sabe quando é que o intermitente e o de jornada reduzida, os trabalhadores vão saber que tinham que complementar, Thiago. Quando que eles vão saber? Quando eles pedirem o benefício. Quando que eles vão pedir o benefício, Thiago? Daqui a 15, 20, 25 anos. Aí eles vão pedir o benefício de um salário mínimo, aí o INSS vai dizer, olha, está dentro da competência aqui, dentro do ano civil, você pode recolher a qualquer tempo, só que você não recolheu no mês seguinte, então você pode recolher, mas vai ter que ter juros, correção, que é a Selic, que engloba juros e correção. Então, Selic mais multa de até 20%. A angústia é o seguinte, Thiago, daqui a 20 anos o trabalhador intermitente vai chegar para pedir um benefício de aposentadoria programada, como eles falam agora, e vai dizer o seguinte, INSS, eu quero um benefício de um salário mínimo. Uma aposentadoria, cheguei aqui com meus 65 anos, homem. A INSS, ok, o senhor tem direito, o senhor preencheu aí a idade, só que o tempo de contribuição, o senhor precisa complementar aí umas contribuições. Mas quando foi isso? Há 10 anos atrás que o senhor não complementou. Mas quanto é que sai isso? Olha, juros, correção, são tantos... 5 mil reais. Aí ele vai dizer, mas como assim? Eu vou ter que pagar para me aposentar? Entendeu? É isso que vai acontecer. Aí ele vai dizer assim, mas peraí, mas eu tô querendo o mínimo, é um salário. O senhor está dizendo que eu vou ter que pagar 5 salários para eu ter direito a um salário? Mais ou menos. E pode até ser mais, viu? Porque se ele tiver mais competências para ter que complementar, Tiago, isso é um problema seríssimo. Porque isso pode, dentro dessa lógica que eu estou trabalhando e criando, essa teoria constitucional do direito previdenciário, isso viola o núcleo intangível do direito à previdência. Porque a pessoa, imagina se for muitas competências que teriam que complementar, e aí ele vai dizer, olha, o senhor pode se aposentar, mas o senhor vai ter que pagar 20 mil reais. Aí ele vai dizer assim, mas como que eu vou ter 20 mil reais se eu vou querer um salário mínimo? Entendeu? Então essa é a minha angústia. Veja, é um problema que nós, doutrinadores, vamos ter que enfrentar. E aí, nós temos algumas soluções, né? A solução é que essa complementação seja feita pela empresa, né? Porque a empresa que está usando daquela mão de obra. Só que aí você tem um outro problema. Nós temos que também ter uma consequência de que a mão de obra é muito cara no Brasil, né? Nós temos os custos da mão de obra, né? A gente tem que reduzir os custos da mão de obra até para que tenha mais emprego, né? O problema é que eu estou trabalhando com um segurado que quer ganhar um salário mínimo. Não é o teto da Previdência, entendeu? Então a gente vai ter muitos problemas de falta de complementação e a pessoa vai ter que pede um benefício e ao INSS, cartinha de concessão, pode ter direito desde que recolha 20 mil reais. Está aqui o boleto para o senhor pagar. Pelo amor de Deus. Aí ele vai dizer o seguinte, não tem sentido isso. E o meu receio acontecer, eu até coloquei isso no meu livro, o que aconteceu com o Chile recentemente, né? O Chile, desde o governo Pinochet, fez uma ampla reforma no seu sistema previdenciário e fez um sistema privatista, com essa lógica do regime de capitalização. Resumindo a história, os benefícios, Thiago, ficaram 70% abaixo do salário mínimo, tá? Você tinha um índice de revolta muito grande, aumentou o índice, inclusive, de suicídio entre os idosos, problema de saúde pública, né? Então, assim, veja essa questão. Então, a gente precisa verificar qual é a responsabilidade do trabalhador, principalmente o intermitente, porque, veja, a sociedade tem que ter uma consciência. Você está aceitando, então, o intermitente ganhar um salário mínimo? Tô, porque ele vai trabalhar só uma semana por mês ou 3 dias. Tudo bem, é uma relação social, é uma evolução. Agora, como é que fica a questão previdenciária? Porque você também colocar que a responsabilidade é toda do trabalhador, me parece que isso viola o próprio sistema capitalista. E eu trago um doutrinador que eu sempre cito, eu adoro ele, que é um livrinho que ele escreveu de 80 páginas. Eu acho que quando você consegue resumir uma ideia em 80 páginas, é sensacional. O Vicente de Paula Faleiros, ele fala no livro dele o que é política social, e ele vai dizer bem claramente que
a Seguridade Social é uma exigência do capitalismo. É claro que é. Por que que é? Porque o segurado, quando perde a sua capacidade de trabalho e chega aos 65 anos, ou a mulher aos 62, que não pode mais trabalhar, ou tem uma doença ou uma incapacidade, ela precisa ter uma renda para quê, Tiago? Para comprar, para ter a demanda, para gerar o comércio de bens e de serviços. Porque é o comércio de bens e serviços que mantém o capitalismo. Né? Então vamos retornar ao que eu falei dessas cidades do interior de Santa Catarina e do interior do Brasil que vivem em função do benefício. Se não pagar o benefício, se aquelas pessoas não tiverem mais benefício previdenciário, a cidade inteira está quebrada. Entendeu? Porque não tem comércio, não tem serviço, não tem bodega, não tem barzinho, não tem mais nada. Né? Então veja a importância do pagamento dos benefícios. Né? E aqui, Tiago, me permita uma parte, né? Tem muita coisa para falar, eu anotei muita coisa, eu não vou conseguir falar tudo, mas eu queria dar uma informação em primeira mão aqui para vocês. Eu soube, fiquei muito feliz. A JusVox lançou hoje, tá, um curso meu, que eu vou falar para vocês, sobre o novo decreto da Previdência Social. É um mini curso, o novo decreto da Previdência Social. Abriram as inscrições hoje, as vagas são limitadas. Vai ser no dia 30 de julho, Tiago, ao vivo, no Zoom, tá? Lá organizado pela JusVox. Começa às 7h30 da noite, é certificado de 3 horas aula, nós vamos aí até umas 10 horas. E o que eu achei legal, eles colocaram um valor de R$ 50 para todo mundo fazer, tá? Vai ter certificado de 3 horas, vai ter inclusive material didático, eu vou passar uns slides para vocês. Então, 30 de julho, tá? Pelo Zoom. Quem tiver interesse, é só entrar lá. Eu coloquei no meu Instagram o link. Quem tiver interesse, basta acessar o link que eu coloco na minha bio e aí já redireciona lá para o site da JusVox. Mas o site é www.jusvox.com.br/cursos, né? jusvox.com.br/cursos. Então, porque como eu estou vendo que eu não vou ter muito tempo, vou ter aqui muita coisa para falar, lá nós vamos falar aí quase 3 horas, vão ser aí a partir de 7h30 da noite, do dia 30 de julho, e aí nós vamos dessecar esse decreto, porque tem muita coisa, né, muito bacana a gente discutir, e eu quero passar isso para os operadores do direito, porque vocês advogados, Tiago, é que criam as teses, não somos nós juízes não, entendeu? Claro que às vezes a gente coloca lá na sentença e chega no STJ e é confirmado no STF, beleza. Mas vocês advogados é que criam a grande maioria das teses, né? Então, é muito bacana a gente pensar em conjunto, a gente trabalhar essa ideia do direito previdenciário sob essa visão constitucional, buscando esse equilíbrio. Então, gente, parágrafo 3º do artigo 19E. Puxa a tela, puxa a seta e diz: angústia, é a palavra, angústia, né? Angústia, porque eu fico realmente angustiado em pensar que daqui a 20 anos, um trabalhador, ao chegar aos seus 65 anos, vai receber a informação de que tem direito a receber um salário mínimo, tá? Vírgula, desde que pague R$ 20 mil. É inadmissível isso, né? Me parece que é uma coisa, né, assim, chega a ser uma coisa até hedionda. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, né, a gente tem que pensar que a Previdência é contributiva e não assistencial, né? Então, a gente precisa, efetivamente, buscar o recolhimento. A grande questão é que o nosso sistema ainda é, e ainda bem que ainda o é, um sistema de repartição simples, fundado na solidariedade. Muita gente acha, e eu coloco isso no meu livro, não usem um argumento simplista de achar que mudando o sistema para capitalização vai resolver o problema. Muito pelo contrário, foi isso que o Chile fez. Ele mudou para capitalização e ficou abaixo de um salário mínimo. Tá? Então, o problema, o que eu defendo, é que nós temos que manter o nosso sistema e fortalecer contra fraudes, fortalecer cobrando dos grandes devedores, evitando refis de contribuição previdenciária, evitando sonegação fiscal, tá? Então, isso é importante. Rosana, bio, isso é um negócio que é bem interessante. O que é bio? Né? Eu também, até entender essa linguagem, a bio
é o link que fica no perfil de todo o Instagram. Todo Instagram que você vê tem um link, né? Tem um perfil explicando quem é aquela pessoa e tudo mais. E aí, o bio é aquilo ali, tá? E aí, naquele bio tem um link. Se você clicar naquele link, direciona lá para o site da Jusvox e você pode fazer a inscrição no curso. Garantam lá porque eles me falaram que vão limitar. As vagas são limitadas, certo? Então, Thiago, vamos falar sobre outra coisa aqui. Como é que tá nosso tempo aí, Thiago? Nós vamos gravar isso aí, né, que você falou? Vai ficar disponibilizado no GTV da ESA. Temos até meio-dia, meio-dia e um. A gente nunca sabe o Instagram ele não tem uma contagem aqui, né? Controla aí, porque se passar de 1 hora, ele não grava. Né? Então... E aparece a mensagem ali, olha, falta 15 segundos, e aí tem que acabar e... E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou falar uma questão que é para você advogado, tá? Para você advogado, que é importante, que é uma tese que eu defendo no meu livro, tá? Desde quando saiu a reforma. E isso é importante, nós vamos dissecar isso mais no nosso curso, mas eu preciso falar isso porque você precisa saber disso, porque você precisa ajudar as pessoas e ajudar os deficientes. Vamos lá. Valeu, Valesca. É isso aí. Essas lives deveriam durar 2 horas, né? Bacana, né? É isso aí. Obrigado aí pelo feedback. Mas a gente pode fazer uma parte 2 aqui, se o pessoal pedir, se mandar mensagem lá para a ESA, eu disse, eu quero o Leonardo de novo, a gente convida de novo. Beleza, maravilha. Estamos aí à disposição. Fico feliz e como eu estou aqui em Florianópolis e tal, eu acho que é bacana essa interação, eu acho que é bem positivo. Fiquei realmente muito feliz com o convite, Thiago. E já me coloco aí à disposição também, quando retomar essa pandemia, para que a gente possa tomar um café ali na Justiça Federal e tudo, porque eu acho que é importante essa interação, é importante essa troca de conhecimentos, e eu acho que a ESA é fundamental, a ESA na OAB como um todo, né? A Escola Superior da Advocacia é responsável por qualificar, e advogado qualificado é justiça efetiva, tá? Porque isso é fato, né? Esse café já está marcado, e vou levar o Dr. Jorge Mazeira, que está aqui nos acompanhando também, presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Aliás, abri um parênteses, um brevíssimo parênteses aqui para reafirmar o que eu já disse em outras lives e em outros momentos. O Dr. Jorge Mazeira, nosso melhor presidente da Comissão de Direito Previdenciário, são de todos os tempos. E eu fui presidente da Comissão de Direito Previdenciário, né, o Dr. Jorge me sucede, mas eu não tenho dúvida de que o trabalho que ele está fazendo, principalmente agora, enfrentando toda essa carga aí, de trabalho adicional por conta da pandemia, é sensacional. Então o café está marcado, né? Vamos eu pela ESA, o Dr. Jorge pela comissão, e o Dr. Hélio que está cobrando aquele vinho da outra live, né? Dr. Hélio verdade, Gustavo também. O Hélio, onde a gente vai, a gente se encontrou em Portugal e tomamos aí vários vinhos, e isso é bacana, nós vamos tomar esse vinho. Eu fico feliz porque eu não conheço o Dr. Jorge Mazeira, já conheço de ouvir falar, mas não conheço pessoalmente. Eu cheguei aqui em Florianópolis recentemente, cheguei em 2017, né? Então, assim, eu ainda estou conhecendo ali as pessoas. Conheço o Dr. Rafael, conheço a doutora Gisele, conheço várias outras pessoas que atuam, né? Participam bastante da OAB, e a doutora Gisele, inclusive, no direito previdenciário. Mas ficaria realmente satisfeito em conhecer o Dr. Jorge. Sei da atuação importante que ele está fazendo no direito previdenciário, e eu acho que é muito importante. O direito previdenciário precisa ser disseminado. É uma disciplina que a gente não sabe, a gente se forma sem saber, né? Tipo assim, eu tive uma disciplina na faculdade, 6 meses, e você é realmente um absurdo, né? É uma disciplina tão importante na vida das pessoas. Eu brinco nas palestras que eu digo assim, olha, direito penal, ótimo, maravilhoso, né? Agora, se você não cometer crime, não roubar, não matar, nem nada, você nunca vai usar o direito penal na vida, né? Agora, o direito previdenciário, meu amigo, você vai sempre usar. E se você, por uma questão da vida, não usar, morrer sem usar, seus dependentes vão usar com certeza para pensão por morte, né? Infelizmente é isso aí. Então, a gente precisa aprender isso daí, né? Então, só para a gente terminar, Thiago, eu preciso falar isso para vocês, advogados, por favor, prestem bem atenção, sei que está no final, mas prestem atenção que isso aqui é importante. Pessoal,
aposentadoria agora da pessoa com deficiência. O que a reforma fez? A reforma mudou a forma de cálculo dos benefícios. Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas resumindo, o artigo 26 da emenda alterou o salário de benefício. Ele deixou de ser os 80% maiores salários de contribuição, Tiago, para ser os 100%. Tá? Logicamente, se você não desconsiderar os 20% menores, você vai diminuir o valor do benefício, e o objetivo é esse, diminuir o valor do benefício. Ok. A questão é, perguntinha de 1 milhão, aplica-se o artigo 26 para a aposentadoria da pessoa com deficiência? Perguntinha de 1 milhão. 4 artigos antes, o artigo 22 da reforma da Previdência, artigo 22 da reforma da Previdência, diz o seguinte, diz que para a pessoa com deficiência, mantém-se as regras previstas na Lei Complementar 142 de 2013. Abre parênteses agora, o que eu vou falar está no artigo 22. Inclusive quanto aos critérios de cálculo. Inclusive quanto aos critérios de cálculo. Muito que bem. Você vai lá para o artigo 8º da Lei Complementar 142 e ele vai dizer que o cálculo da aposentadoria são os 80% maiores salários de contribuição, ele remete ao artigo 29 de 8.213, e com a aplicação do coeficiente de 100%, se for por tempo de contribuição, um tempo de contribuição diferenciado. Veio o INSS, desde o ofício circular 64, da portaria 450, e agora com o decreto, e diz, olha, o deficiente só mudou o coeficiente. Não se aplica a regra dos 60% mais 2, é 100%. Mas aplica-se o 100% do salário de contribuição. Quando eu vi isso, eu falei, opa, peraí, no meu livro, eu escrevi isso quando eu estava, inclusive, em Portugal, eu coloquei lá, eu digo, não, aqui é uma exceção trazida pela própria emenda, porque ela no artigo 22, ela manteve os mesmos critérios de cálculo de antes. E aí, Tiago, qual é a finalidade disso? A finalidade é que você tem que fazer uma interpretação teleológica. Por que a reforma, o legislador reformador, manteve os critérios de cálculo da pessoa com deficiência com base na lei anterior, como era antes da reforma? Porque essas pessoas, em razão das dificuldades que têm de integração em sociedade, eles têm mais gastos. Eles têm que ter uma pessoa, em regra, para estar auxiliando. Eles têm dificuldade de ter emprego. Eles têm toda uma série de problemas. Eles precisam de tratamento médico, eles precisam de remédios diferenciados, em que isso gera mais gastos. E se gera mais gastos, o legislador reformador entendeu por bem em manter as regras anteriores que lhes são mais favoráveis em razão dessa peculiar situação diferenciada. Porque ele é um grupo específico de proteção constitucional. Muito bem, só que isso não está sendo observado. Então, todos os benefícios, pessoal, que estão sendo concedidos a partir da reforma da Previdência para o deficiente, a pessoa com deficiência, está tudo errado, a meu ver, tá? A meu ver, certo? Ou seja, todos, sem exceção, precisariam entrar com ação de revisão, entendeu? Isso é a atuação de vocês, advogados, por isso que eu precisava falar isso, tá? Precisava falar isso. Claro que não dá para entrar, eu tenho mais detalhes para falar sobre isso, qualquer coisa a gente vai falar isso no curso, se inscrevam lá, a gente vai detalhar isso é muito importante, mas eu pontuei aqui, eu tinha mais coisas aqui para pontuar, mas vocês precisam saber disso, porque não pode, aí é o arremedo normativo tupiniquim ao quadrado, não pode um decreto, tá, alterar uma emenda à Constituição. Aí fecha a casa e vamos embora, né? Porque se um decreto pode alterar uma emenda à Constituição, e a emenda, o artigo 22, é claro. E quando ele fala critérios de cálculo, eu coloco isso claro no livro. Critério de cálculo não é só coeficiente de cálculo para RMI. Critério de cálculo é salário de benefício e coeficiente de cálculo da RMI. O INSS está dizendo que é só coeficiente de cálculo da RMI. Não é só o coeficiente. Eu não tenho nenhum cálculo só com coeficiente, porque o coeficiente precisa de quê, Thiago? Precisa de uma base de cálculo. E a base de cálculo é o salário de benefício. Então, é claro que
a aposentadoria da pessoa com deficiência tem que ser preservado nos termos do artigo 22. Não se aplica o 26. Só que o INSS, por decreto, antes do decreto, olha o absurdo, por portaria. Então, eu volto para o início que eu falei. É como quando a gente conversa com professores estrangeiros e diz, no Brasil, uma portaria vale mais do que uma emenda à Constituição. Né? Aí você já começa a ver que a ridicularização que a gente passa, né? Porque não é possível isso, não tem a menor condições. E aí, o que isso estimula, Tiago? Isso estimula judicialização, estimula mais processos, estimula intranquilidade social, porque o escopo final da jurisdição, o próprio Dinamarca já falava isso no seu belíssimo livro de processo civil, um dos escopos da jurisdição é a pacificação social, né? Quando você reconhece, quando o outro reconhece o seu direito, você se sente pacificado, você se sente em paz, né? A sociedade convive melhor uns com os outros, né? Só que você vai ter que ir no judiciário para demorar anos no processo, para ter uma série de recursos, para você ter a tão sonhada pacificação, muitas vezes porque o próprio órgão público, né, acaba não auxiliando e interpretando uma emenda de forma totalmente diversa do seu espírito, né, do que o próprio legislador derivado quis. Né? Então, Tiago, essas eram as considerações. Estou vendo que a gente já está em cima aí. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu vou me colocar à disposição. O meu Instagram é leo_cacau. Me coloco aí à disposição. Eu sempre, todos os dias, Tiago, eu coloco uma informação do Instagram, uma dica de direito previdenciário sobre a forma de quadrinhos, assim, uma forma dinâmica, didática, da pessoa aprender o direito previdenciário. E eu acho que é isso, acho que é bacana a gente desenvolver o direito previdenciário. Nós temos aqui em Santa Catarina mestres, né? O professor João Batista Lázari é o mestre de todos nós, né? Inclusive, quando eu comecei a estudar direito previdenciário, há alguns anos atrás, não vou dizer quantos anos, porque sou jovem ainda, né? Eu brinco há muito tempo que eu sou jovem, né? Então, quando eu estudei o direito previdenciário, comecei nos livros do Lázari e também do Carlos Castro, que também é juiz do trabalho aqui. Estou vendo que tem até colegas juízes do trabalho. Um abraço aí para a doutora Érica Sil, que é juíza do trabalho em Lages. Estou vendo que ela está aqui. Então, um abraço para o doutor Gilberto. O doutor Gilberto é o grande presidente aí do IAP, né? do IASC, né? Do IASC, né? Então, conheço o doutor Gilberto, um grande parceiro, muito bacana o trabalho que também faz na academia. Então, é muito bacana a gente ver que a gente aqui está muito bem servido. Né? A gente tem a doutora Gisele, que escreve com Lázari, que também é muito boa. Então, assim, eu vejo que Florianópolis é um local onde tem muitas pessoas que gostam do direito previdenciário, se dedicam a escrever sobre direito previdenciário. No Paraná, a gente tem o Savares, e no Rio Grande do Sul, a gente tem o Daniel Machado da Rocha. Então, a gente tem bastante coisa. Já. Então, é isso, pessoal. 30 segundos. Pessoal, então, eu queria passar mais coisa para vocês. Infelizmente, não consegui por conta do tempo, mas o curso já está aberto. Garanta lá a sua inscrição para a gente discutir mais. Eu quero ouvir vocês também, isso é muito bacana. Um forte abraço aí a todos e nos encontramos aí no nosso próximo encontro.